Eu sou o Amílcar Correia e este é o P24. Michel Barnier só será primeiro-ministre français se Marine Le Pen quiser. Confirmé de façon officielle, Emmanuel Macron demande à Michel Barnier de constituer un gouvernement de rassemblement au service du pays. Ce sont les mots employés il y a quelques instants. Emmanuel Macron já nomeou o novo primeiro-ministro francês. Michel Barnier tem 73 anos, foi deputado, ministro, eurodeputado, comissário europeu e representou, quando do Brexit, a União Europeia nas negociações com o Reino Unido. Mas será que este velho rosto da política francesa e do partido de centro-direita, os republicanos, vai reunir o consenso necessário no Parlamento, dividido em 3 diferentes blocos? O presidente francês fez esta escolha após 2 rondas de consultas aos partidos políticos e depois de ter recusado o nome de Lucie Castet, que tinha sido proposto pela nova Frente Popular, que venceu a segunda volta das legislativas de 7 de julho. Na altura, Macron utilizou o argumento de que essa nomeação iria causar instabilidade política. Obviamente, a esquerda contesta esta escolha e prepara-se para votar Barnier no Parlamento. Pelo contrário, a União Nacional diz que vai esperar pelo discurso do primeiro-ministro indigitado para tomar uma decisão. Uma coisa é certa, a estabilidade política não está garantida, a França não tem hábitos de coligação e Barnier só será primeiro-ministro se Marine Le Pen quiser. É sobre esta conjuntura da política francesa que nos vai falar Álvaro Vasconcelos, habitual cronista do Público e fundador do Fórum Demos. É sobre esta conjuntura da política francesa que nos irá falar Álvaro Vasconcelos, habitual cronista do Público e fundador do Fórum Demos. Bem-vindos ao P24, o seu dia começa aqui. Álvaro Vasconcelos, obrigado por ter aceitado este convite para participar neste episódio do P24. Começo por perguntar-lhe o seguinte: Emmanuel Macron recusou o nome avançado pela nova Frente Popular, que venceu as últimas eleições legislativas francesas. A escolha de Michel Barnier, tratando-se de um político do campo oposto, um gaulista, não desvirtua o resultado destas eleições? Nós temos que, para perceber o que se passou em França, talvez pensarmos o que se percebeu, aconteceu em Portugal, quando o PSD chegou em primeiro lugar nas eleições, considerou que tinha ganho as eleições, e o António Costa, a seguir, conseguiu uma maioria na Assembleia e formou o governo, e nós lembramos que o PSD, nessa altura, disse que tinham sido roubadas as eleições, e ainda hoje o PSD acha que ganhou aquelas eleições. Portanto, é nós pensarmos que é o Parlamento, a maioria parlamentar, que forma governo. Isso é assim em Portugal e é assim em França. Com o particular em França, o Presidente da República ter muito mais poder que o Presidente da República português, e o Presidente da República em França ser ele que nomeia o Primeiro-Ministro, sem precisar tomar em consideração nada. É da sua... é seu pleno poder nomear o Primeiro-Ministro. O que é preciso é que esse Primeiro-Ministro depois forme um governo e que esse governo não caia na Assembleia porque não haja uma moção de censura contra ele. Pois, o nome de Lucie Castet foi recusado com o argumento de instabilidade política. Será que Michel Barnier vai conseguir o apoio de todo o centro-direita? No fundo, podemos dizer que Barnier só será primeiro-ministro se Marine Le Pen quiser. Portanto, esta geringonça à direita dependerá de Le Pen. Então, talvez começando por a primeira-ministra apresentada para a nova Frente Popular. A nova Frente Popular tem 180 e poucos deputados e é preciso 289 para ter maioria no Parlamento. E ela não conseguiu, nem quis, possivelmente, mas não conseguiu, negociar nenhum entendimento parlamentar. Portanto, ela apresentava-se com a segurança de que ia haver uma moção de censura contra ela e cairia no dia seguinte a ter sido nomeada. A discussão que existe, deveria ou não Macron ter passado por essa fase, ou seja, ter nomeado a primeira-ministra apontada para a nova Frente Popular, que tinha sido a coligação mais votada nas eleições legislativas, para que os franceses percebessem que ela não tinha maioria no Parlamento.
No fundo, Mas foi o sabia-se que que não foi o que tinha aconteceu em maioria no Portugal Parlamento. na altura, não é? Foi o que aconteceu Com... em Portugal. E esse processo em Portugal, se calhar, ajudou os portugueses a compreenderem que o PSD não tinha maioria no Parlamento. Mas imediatamente que a nova Frente Popular indicou o nome da sua candidata a primeiro-ministro, imediatamente os outros partidos todos da Assembleia disseram que censurariam esse nome. Portanto, não havia dúvidas nenhumas. O que se passou a seguir foi um longo período de negociações para ver quem é que devia ser o primeiro-ministro, ou seja, quem é que seria o primeiro-ministro que não cairia com uma moção de censura. Não é, no fundo, o primeiro-ministro que consegue criar uma coligação suficiente para governar com 289 deputados. Nenhum dos grupos na Assembleia Nacional Francesa tem 289 deputados. Daí a questão de saber se Le Pen votará ou não a favor, porque sem Le Por Pen isso, a não determinada haverá maioria. altura, a Le Pen passou a ser decisiva. Porquê? Porque antes do nome de Michel Barnier, houve um nome com muita força, que foi o de Cazeneuve. Cazeneuve. O Cazeneuve, que vem do Bertrand Cazeneuve, que vem do Partido Socialista, já não é do Partido Socialista porque se opôs à formação da nova Frente Popular, mas é do campo socialista. É muito próximo do Hollande, que é da nova Frente Popular. Se a nova Frente Popular, nem era preciso a nova Frente Popular, porque já sabíamos que a França Insoumise, o partido de Jean-Luc Mélenchon, vetaria qualquer primeiro-ministro que não fosse da nova Frente Popular. Mas o resto, o Partido Socialista em particular, e os ecologistas, mas começando pelo Partido Socialista, tivessem dito nós apoiamos Bernard Cazeneuve, não é? O primeiro-ministro de hoje seria o Cazeneuve, que vinha do campo socialista. Sim. Como os socialistas não foram claros, pelo contrário, muitos disseram que se não fosse um candidato da nova Frente Popular, votariam a moção de censura. O Cazeneuve não conseguiu construir uma maioria parlamentar, não no, pois isso é uma coisa que temos de discutir, o processo, não é? E as dificuldades desse processo, e possivelmente o Macron não ter utilizado a melhor forma, que era deixar que isso passasse no Parlamento o máximo possível, mas toda a gente sabia que o Cazeneuve não teria maioria no Parlamento. Porque a extrema-direita, a Frente Nacional da Marine Le Pen, disse que apresentaria uma moção de censura, outra porque a nova Frente Popular disse que apresentava uma moção de censura. As duas moções de censura, se fossem votadas ao mesmo tempo, ou seja, cada um votasse a moção de censura do outro, o Cazeneuve não seria primeiro-ministro. E por isso, infelizmente, por essa circunstância, Marine Le Pen ficou com a chave da resolução do problema das mãos, porque como a França Insoumise impôs à nova Frente Popular que todo o candidato que não apoiasse integralmente o programa da Frente Popular seria vítima de uma moção de censura, e como a Marine Le Pen disse que vetaria todos os outros, nomes foram apresentados, quer o nome do Cazeneuve, quer o nome dos candidatos que foram aparecendo mais à direita ou mais da sociedade civil. Restou um candidato, neste caso Michel Barnier, em relação ao qual a Frente Nacional disse que não apresentaria uma moção de censura. Sim, o Barnier tem todo o currículo, tem toda a experiência, mas é curioso que na campanha das legislativas ele tenha pedido a demissão de Éric Ciotti, da liderança dos republicanos, afinal o seu partido, não é? Devido ao conflito que se instalou quando Ciotti aprovou uma coligação com a União Nacional, não é? Mas resulta daqui que Macron obviamente consultou Bardella e Le Pen sobre esta solução, e Barnier acaba por provavelmente constituir um governo de uma coligação que, se não tiver a participação direta da extrema-direita, terá pelo menos a sua complacência. É assim, não terá a participação de certeza da extrema-direita,
Isso acho que podemos garantir. O Michel Barnier é um republicano, é um europeísta convicto, foi o negociador do Brexit, aliás, com grande sucesso. Uhum. É um homem com uma grande experiência governativa, foi membro de vários governos, e é um homem da direita, vamos dizer, moderada, da direita democrática. E, portanto, não terá no seu governo membros da extrema-direita, porque se tivesse, também não tinha o apoio de parte ou pelo menos da totalidade, não sabemos, mas de grande parte dos Mas não os tendo também, deputados do Macron. não os tendo também dificulta o apoio parlamentar da União Nacional. Sem dúvida que a Frente Nacional, agora a Rassemblement Nacional, de facto, podemos traduzir em português por União Sim. Nacional, até tem alguma piada traduzir por União Nacional, não é? Porque nos leva ao partido que era o partido de Salazar. As leis para serem aprovadas, para já, o governo, para não cair, precisa que a moção de censura que vai ser apresentada pela nova Frente Popular não tenha os votos do Rassemblement Nacional, do partido da Marine Le Pen. Não vai ter os votos, esses votos eles já disseram. Isso contribui, é isso que é muito negativo para a democracia francesa, a uma normalização suplementar do partido da União Nacional, como lhe chama, e abre o caminho para a Marine Le Pen ser presidente da República. Porque o que a Marine Le Pen está a fazer é dizer: eu sou o partido da estabilidade governativa, sou o partido responsável perante uma esquerda irresponsável que foi incapaz de apoiar um candidato que representasse o seu campo. Minimamente, não é que um candidato do seu campo era impossível, não havia o apoio para isso. Mas se estivesse próximo, como era o caso no caso Neve. Uma das críticas que tem sido feita a Macron hoje, após a nomeação de Barnier, é de que o Presidente está a fazer o jeito, está a fazer a cama para Le Pen, não é? O que pode ser um desfecho absolutamente sombrio para este Presidente francês. Sem dúvida, mas não me parece que é por ter nomeado Barnier que ele faz a cama à extrema-direita, não. Barnier, pelo aquilo que eu disse e pelas suas convicções europeístas, é um antinacionalista, é um golista, mas um golista europeísta, e, portanto, nada tem a ver com o mundo da Marine Le Pen. Apesar, sobre a questão da imigração, o Barnier tem tido posições muito estranhas quando foi candidato à liderança, a ser candidato à presidência da República, pelos republicanos. E fez aí uma série de concessões no discurso à extrema-direita. Mas o que abre o caminho à possível eleição da Marine Le Pen é esta polarização tremenda da sociedade francesa e o facto da esquerda, que hoje é verdadeiramente a alternativa eventual à Marine Le Pen, embora o centro continue a ter alguma dimensão, já podemos ter uma palavra sobre isso, a esquerda estar com um discurso muito enfeudado à vontade do Mélenchon de ser ele candidato às presidenciais, como já foi, e o cenário mais perigoso para a democracia francesa seria que, numa segunda volta das eleições francesas, tivesse por um lado a Marine Le Pen e por outro lado o Mélenchon. Porque neste momento o Mélenchon é o político francês que tem mais repúdio na opinião pública. Tem um repúdio elevadíssimo. Não há consenso nenhum à volta da figura do Mélenchon. Agora, continua a haver no centro. E a minha convicção é que como se viu com as duas eleições do Macron contra a Marine Le Pen, o que dá a vitória a um candidato é uma aliança entre a esquerda e o centro. E o centro é o centro-esquerda, é o centro-direita ou é o centro radical, como era o caso
do Macron quando foi eleito Presidente da República, não é? Procurava fazer a ponte entre os dois centros. Se a esquerda e o centro não se entendem, e se há uma clivagem brutal entre a esquerda e o centro, e se o centro não é capaz de apresentar um candidato capaz de derrotar a Marine Le Pen, muito possivelmente a Marine Le Pen será presidente. Qual é a hipótese? Outra hipótese que existe é que o Partido Socialista rompa com a França Insoumise, com o Partido Mélenchon, e mantenha uma grande coligação com os ecologistas e com o Partido Comunista. Sim. Álvaro, para acabar, portanto, nós temos 3 grandes blocos parlamentares em França. Com este governo podemos passar a ter 2, não é? Um bloco esquerdo e um bloco centro-direita. Como estava a dizer, esse centro é necessário para definir eleições, aliando-se à esquerda ou aliando-se à direita. Os socialistas têm-se mantido fiéis à nova Frente Popular e, ao contrário do que eventualmente poderia Macron pretender, não desfizeram essa aliança. Neste cenário todo, que expectativas é que tem quanto à durabilidade deste governo e de alguma estabilidade? Tanto quanto me lembro, é uma conjuntura inédita, em França um governo de iniciativa presidencial sem o hábito de coligação e sem um apoio político definido, não é? Só aí uma precisão. Não há 2 blocos em França, continua a haver 3. Há o bloco da nova Frente Popular, há o bloco do centro mais esquerda, mais direita, vamos dizer até centro-direita e direita democrática, porque o partido do Macron ainda tem uma componente centro-esquerda, mas com este governo, possivelmente a componente centro-direita ganhará ainda mais influência. Há, portanto, um centro e há uma extrema-direita. A extrema-direita não está no governo. A extrema-direita não se coligou com o centro. A extrema-direita vai fazer a este governo, o que fez nos anteriores. Ela também não apresentou, não votou a moção de censura apresentada pela França Insoumise, com o apoio de alguns dos seus parceiros, contra o governo da Elisabeth Borne. Não votou. E quando apresentou moções de censura, apresentou sempre moções de censura próprias, não votando as apresentadas pela esquerda. Houve muitas moções de censura nos últimos anos, sobretudo desde 22, desde a última eleição presidencial. E todos os primeiros ministros foram objeto de uma moção de censura. O caso de Elisabeth Borne é paradigmático. Portanto, a extrema-direita continua a existir como bloco. Ora, a extrema-direita vai escolher o momento que lhe parecer mais conveniente para fazer cair o governo. Porque quem pode fazer cair o governo é a extrema-direita. A nova Frente Popular sozinha não faz cair o governo. Álvaro, muito obrigado por ter participado neste episódio e por nos ter ajudado Foi um prazer. a explicar esta intrincada conjuntura da política francesa. Muito obrigado. Termino com esta sugestão: Diário de um Cientista. Os leitores poderão escolher os seus 3 textos preferidos escritos por cientistas nesta série que foi publicada durante o verão. Quem votar ganha descontos no público. Obrigado por ouvir o P24. Voltamos amanhã. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.